Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio V, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós damos continuidade às nossas catequeses e hoje falaremos, no final dessa primeira parte sobre a existência de Deus, trataremos sobre três coisas importantes, que é o ateísmo, sendo ele o teórico e o ateísmo prático. Falaremos sobre o gnosticismo e sobre a indiferença religiosa. Então, penso eu que dará tempo, se Deus quiser, de nós encerrarmos essa primeira parte sobre a existência de Deus, a busca pela luz natural da razão até Deus, e darmos o próximo passo, então, que seria a revelação. Hoje, então, vamos tratar sobre o ateísmo, a negação de Deus. Nós vimos as provas da existência de Deus pelas vias naturais, com São Tomás de Aquino, e pela fenomenologia, o mundo que nos cerca, a nossa volta. Também vimos que Deus existe, podemos observar isso olhando o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança. E hoje, então, vamos ver a negação. Então, o ateísmo, como o próprio nome já diz, é a negação de Deus. O A, prefixo de negação, teísmo, a negação de Deus. E o ateísmo ele tem duas correntes. O ateísmo teórico e o ateísmo, podemos dizer assim, prático. O ateísmo teórico, podemos dividir ele em quatro partes. A primeira, que é um primeiro do argumento, que é usado contra nós, podemos dizer assim, contra aqueles que creem em Deus, é eles negar Deus positivamente pela via da razão. Nós queremos negar Deus aplicando, então, a Deus as vias da ciência, via racional empírica. Mas nós sabemos que isso é contraditório. Nós não podemos colocar Deus dentro de um laboratório. É a mesma coisa de nós querermos pegar, um instrumento de uma cirurgia, um bisturi, e querermos analisar as águas do oceano. Sabemos que cada instrumento está de acordo com aquilo que é analisado. A ciência tem toda uma estrutura de investigação científica. Tendo em vista o objeto investigado, se colocam os meios necessários para isso. Também Deus. Deus, ele não é algo material, não é algo que nós podemos colocar em um laboratório e analisar cientificamente. Por isso que a via do conhecimento de Deus é outra, e a ciência que estuda Deus é a teologia. Então, é contraditório, já que Deus não pode ser experimentado num laboratório. Então, insistir em uma existência de Deus concreta, aqui, agora, e querer provar Deus aqui, constatar Deus numa equação matemática, isso chega a ser ridículo. Deus não pode ser constatado e nem cabe, nem só em nenhuma ciência, como Deus não cabe na inteligência humana. Como já disse, se nós então aceitarmos isso, então aquilo que nós achamos que é Deus não é Deus, é um ídolo que nós criamos. Depois, número 2, a negação pelo viés filosófico é possível. Já que nós estamos tratando da área da filosofia, então, vimos que na parte científica não é possível, um argumento cai por terra porque Deus não é objeto de avaliação empírica, experimental. Mas na área da filosofia é possível. É possível fazer essa afirmação. Porém, também nós temos que entender que as correntes filosóficas que defendem o ateísmo, muitas vezes, elas são a priorísticas, ou seja, elas têm um pressuposto da realidade já ideologizado. Como nós podemos ver isso no materialismo. No materialismo, nós temos uma corrente filosófica materialista, que aqui nós vamos entrar nesse mérito agora, mas resumidamente
A corrente filosófica materialista é aquilo que existe, né? O que importa é isso. E então nós acabamos tendo esta negação a priori, sem uma investigação racional, né? Com base na ideologia. Neste livro, Deus Existe, de Joseph Ratzinger, é um diálogo, né? E Paulo Flores Darcais, nós temos aqui na página 18 e 19, Ratzinger faz uma colocação muito importante em relação a isso. Ele diz assim: isso não significa de modo algum que se possa prescindir do aspecto intelectual do problema, remetendo à necessidade da praxis. Tentarei, por fim, oferecer uma perspectiva que possa indicar a direção. Vimos que a união original, nunca indiscutível, de racionalismo e fé, a qual Tomás de Aquino deu uma forma sistemática, se rompeu não tanto pela evolução da fé, quanto pelos novos avanços do racionalismo. Poderíamos mencionar como etapas dessa evolução Descartes, Spinoza, Kant. A tentativa de uma nova síntese integradora por parte de Hegel não devolveu à fé seu lugar filosófico, mas tentou transformá-la em razão e suprimi-la como fé. A esse caráter absoluto do espírito, Marx opõe o caráter único da matéria. A filosofia deve se reduzir por completo a uma ciência exata. Só o conhecimento exato é realmente conhecimento. Com isso, suprime-se a ideia do divino. O anúncio de Auguste Comte, que um dia existirá uma física do homem e que as grandes questões das quais antes se ocupava a metafísica seriam tratadas no futuro de um modo tão positivo, entre aspas, como tudo o que já em nossos dias é ciência positiva. Teve em nosso século uma impressionante ressonância nas ciências humanas. Então, o que acontece? O que antes coabitava a razão e a fé em uma harmonia, agora, com toda a filosofia moderna, se flexiona. A filosofia se rende ao cientificismo. A filosofia ela se reduz a uma ciência exata. Ela quer se comparar, né? Ela quer uma ciência elevada também. Ela quer se rebaixar para ter credibilidade em um mundo que se tornou cientificista. Então nós nos flexionamos a filosofia no materialismo, por exemplo. E nós excluímos a metafísica, excluímos a transcendência. Não por uma investigação filosófica reta, em busca da verdade, mas com o pressuposto de que isso não pode existir. Okay? Então toda abordagem ateia filosófica, ela muitas vezes ela passa por esse viés. Ela já tem um pressuposto. Ela não busca a verdade com sinceridade, mas apoiada então nas suas próprias intuições, baseadas naquilo que já de antemão se previu. E nós podemos observar que em 90% desses autores modernos acontece uma coisa que nós chamamos a filosofia de paralaxe cognitiva. Quando o eu filosófico não concorda com o eu biográfico. Ou seja, eu escrevo uma coisa e vivo outra. Justamente porque não se parte da realidade. Se parte de ideias, se parte de ideologias, se parte de pressupostos. Tá? Então, quando nós, por exemplo, observamos Maquiavel escrevendo para a corte, o príncipe de Maquiavel, nós vemos que no seu livro ele diz que o rei e os príncipes não devem ouvir a plebe, sendo que ele era plebe. Então o livro dele, entende? O eu filosófico não concorda com o eu biográfico. Aquilo que eu escrevo não condiz com a realidade, mas está carregado de coisas que eu quero provar a priori. Okay? Terceiro, uma coisa difundida. Se Deus existe, isso que a gente ouve, então não seríamos livres, nem gozaríamos de plena autonomia na existência terrena. Então, se Deus existe, nós não gozaríamos de uma plena
autonomia. Então, este ponto de vista ignora que a dependência da criatura de Deus fundamenta a liberdade e a autonomia da criatura. Ou seja, a criatura depende de Deus, porque quando se nega a Deus, termina se negando também o homem e a sua dignidade transcendente. Então, este argumento de que nós não seríamos livres é muito pelo contrário. É totalmente o contrário. Quando nós vemos que nós não somos, como disse já no vídeo passado, a liberdade faz parte do nosso ser e precisamos dela para amarmos, para escolhermos. Então nós temos autonomia sim diante das realidades terrestres. Então o Concílio Vaticano II, na Gaudet Spes, número 36, vai nos dizer: se por autonomia das realidades terrestres entendemos que as coisas criadas e as mesmas sociedades gozam de leis e valores próprios a serem conhecidos, usados e ordenados gradativamente pelo homem, é necessário absolutamente exigi-la. Isso não é só reivindicado pelos homens de nosso tempo, mas está também de acordo com a vontade do Criador, quando no princípio, por exemplo, Deus disse: dominai a terra. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. Isso é o do ato da criação. As coisas já estão intrinsecamente dentro delas a bondade, a verdade, a lei, a busca por isso, o desejo disso. E o homem deve respeitar tudo isso, reconhecendo os métodos próprios de cada ciência e arte. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica e segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as de fé originam-se do mesmo Deus. Ou seja, profano aqui não quer dizer que aquilo que é ruim, é o que está fora do sagrado. As coisas profanas originam-se do mesmo Deus. Então nós não podemos colocar em contradição isso e dizer, bom, nós não somos livres porque dentro de nós existe uma lei que o Criador nos colocou. Sim, existe. E essa lei que está dentro de nós é para que nós nos tornemos cada vez mais livres, e não escravos dos nossos instintos, dos nossos desejos. Então, é muito importante isso, porque quando a gente nega isto, como ensina a história dos povos e a nossa recente época cultural, quando se nega a Deus, repito, termina se negando também o homem e a sua dignidade transcendente. Ok? Bom, número 4, dentro do ateísmo teórico. Outros negam a Deus considerando a religião fruto da ignorância e superstição, com obstáculo do desenvolvimento. Então, nós podemos observar que a crítica também vem disso. A igreja e a religião foram um impedimento para o desenvolvimento da civilização, pela ignorância que provocam, pela superstição. Bom, isso é ridículo. Por quê? Porque nós temos que olhar para a história como ela é, e não em um boneco fabricado. Nós não podemos olhar a Igreja Católica como algo que a gente fabrica dentro de casa. A Igreja Católica, como instituição divina, tem 2000 anos. E é contra esses 2000 anos que eu tenho que lutar contra, se eu vou contra. Não são fragmentos isolados da história, caricatos, que todo mundo já está cansado de saber. Porque a Inquisição, porque não sei o quê, porque no começo, porque enganou com isso, com venda de indulgência, venda de relíquia. Meus irmãos, o povo não é mais burro, o povo lê. O povo tem acesso hoje a livros, o povo tem acesso à internet, o povo tem acesso... Não venham mais com essa história. Vocês querem ter um argumento mais contundente? Então venham com algo colossal, como uma discussão séria, como Ratzinger fez nesse livro. Isso sim é teologia e filosofia séria. Agora não venha com argumentos de ensino médio, que professores de história repetem, e muitos ficam com isso. Por quê? Porque não é verdade. Nós sabemos que a Igreja Católica, que a ignorância foi sempre considerada, e com razão, um obstáculo à verdadeira fé.
Se o nosso desejo é conhecer a verdade, conhecer a Deus, o que nós vamos usar? A razão. E a igreja sempre promoveu isso. Quanto mais nós sabemos, mais nós queremos conhecer e mais nós queremos amar a Deus. Então, é idiota pensar que nós vamos promover a ignorância. Porque quanto mais ignorantes, mais longe de Deus, menos conhecimento. E não é isso que nós pregamos. E não é isso que a fé procura. Então, nós temos que enfrentar a realidade. A igreja que possui esses 2000 anos, o pai da genética, Mendel, era o que? Era monge. Nós olhamos para os padres da igreja, temos imensos homens, estudiosos, cientistas. Nunca a igreja foi contra isso. Ou nós achamos que a idade das luzes, como é chamada, para se contrapor à idade das trevas, a idade média, como se fosse uma área obscura, surgiu do nada. Você acha que do dia para a noite a humanidade acordou de um sono de 10 séculos? Você acredita nisso? Como se nos mosteiros isso já não existisse? A busca pela verdade, a astronomia, a biologia, e tudo isso eclodiu no que nós chamamos de época iluminista. Ninguém sai com ideias prontas do dia para a noite, a ideia das luzes. Não, isso foi gerado, a igreja sempre buscou isso. Ou você acha que alguém constrói uma catedral gótica vai estar alienada, ignorante e supersticiosa? O que hoje não se constrói mais. Temos que olhar para a Idade Média, olhar o quanto esses homens e mulheres foram instruídos, dotados de razão. Quem hoje pode escrever uma Suma Teológica como Santo Tomás de Aquino? A verdade é que nós olhamos para trás com desprezo, porque nós achamos que nós somos os importantes. Nós julgamos a história com os olhares de hoje, cientistas, cientificistas, julgamos a história de 2000 anos. Então diz para mim quem é capaz de ditar como Santo Tomás fazia, 5 livros ao mesmo tempo, e quando voltava no primeiro, continuava a frase onde estava, com 5 pensamentos diferentes. Quem tem a educação que se tinha na Idade Média, com o trívio e o quadrívio? Vamos olhar, não precisa ir para a Idade Média, há 200 anos atrás, 100 anos atrás, as crianças saíam sabendo grego, latim, francês. E hoje? Meus irmãos, essa época já passou. Não vamos deixar com que esses argumentos nos movam para baixo. Pelo contrário, nós temos que estudar e dar razões à nossa fé. Então, esse quarto argumento é o pior de todos. Quando você ataca um espantalho da Igreja Católica e do cristianismo, e não a montanha gigante que ela é, de 2000 anos, de santos, de tradição, de fé. Então não vamos por isso, ok? E também existe o ateísmo prático. Primeiro, você vive como se Deus não existisse. Vive como se Deus não existisse. As pessoas vivem simplesmente como se Deus não fizesse parte da vida delas, não existisse, ignoram isso. E pronto. Isso dá pelo quê? Bom, pelo mau comportamento dos crentes. Os cristãos olham uma pessoa que se diz cristã, católica, e quando vê um defeito nela, um pecado, diz: olha, eu não vou naquela igreja porque lá só tem pecadores, aqueles que erram, e enfim, pelo mau comportamento de quem deveria dar testemunho, muitas vezes, sim, mas é essa caricatura. Ou por negligência na formação de sua fé. Quantos hoje vivem um ateísmo prático porque negligenciaram a sua formação de fé, não quiseram aprofundar a sua fé? Outros, por exposições falaciosas da doutrina. Outros receberam uma falsa doutrina e foram perdendo a consistência da fé. Claro, se você busca aquilo que é transcendente, quer trazer para o imanente, por uma doutrina falaciosa, você exclui da vida da igreja de Cristo os milagres, você exclui a dimensão divina, você exclui o céu, o purgatório, o inferno, você exclui toda a beleza da cristologia, da força do evangelho, dos milagres, dos sinais, da escatologia. Você exclui a mariologia, transformando Nossa Senhora como uma mulher qualquer. Você traz Jesus
traz um Jesus tão humano que ele para de ser divino. E então as pessoas não têm por que mais acreditar. Preferem acreditar no Jesus ou como nós, guerrilheiro. Né? Então por que eu vou ter fé em Deus? Deus existe mesmo? Ou Jesus é uma invenção histórica? E vamos aí ouvindo documentários na televisão, em tantos lugares, sem crédito histórico nenhum. Digamos, a televisão são tão especialistas nos assuntos, quando na verdade aquilo não passa de um ataque direto aos cristãos e à Igreja de Cristo. E também por problemas morais, sociais que existem. Então as pessoas, o ateísmo prático é aquele que vive como se Deus não existisse e coloca desculpas em razões supérfluas. Não é um ateísmo que dialoga, né, assim, um ateísmo racional, como aquele primeiro, né, que quer buscar provas, né, e quer ter um diálogo importante. Bom, então aqui nós temos, resumo mais ou menos isso. Nós não vamos aprofundar nisso, mas são só coisas para a gente poder ter uma ideia do que acontece. Ok? Então, contra isso, nós temos, claro, né, perdão, eu vou fazer esse, no final, eu coloco esse resumo para ficar melhor para nós. Depois, nós temos o gnosticismo, o agnosticismo e a indiferença religiosa. Nós olhamos para o agnosticismo e vemos a negação do conhecimento, ou seja, então, o ateísmo é a negação de Deus. Então, tem um ateísmo prático, o teórico e o prático. E aqui nós temos o agnosticismo. Então, a razão humana, resumidamente, a razão humana, ela não é capaz de conhecer a Deus. Não se pode concluir nada sobre Deus, porque nós somos impedidos, nós não conseguimos conhecer. Então, fica por isso mesmo. Tá? Então, a vida pessoal e social fica resumida, então, já que não podemos conhecer a Deus, isso é anulado, se reduz aqui. Nosso fim está aqui. Né? O fim último nosso está aqui nas pessoas, na vida social, e não possui um rompimento para a transcendência, porque nós não podemos conhecer aquilo que está além, na transcendência. Então, claro que ele se identifica assim com o ateísmo prático. Né? Deus não existe, né? Então eu vivo aqui, o meu fim último é aqui, o fim é imanente, é aqui nessa vida, né? Aqui na Terra. Transcendência não me interessa, não é possível conhecer a Deus, então já de pressuposto nós anulamos isso. Então vocês começam a perceber que são decisões que são tomadas a priori antes, né, de algo sério, né, de algo sério, tá? Então vamos perceber isso de forma muito consistente, tá? Se alguém é agnóstico, né, não quer conhecer, porque ele não quer, de pressuposto, ele acha que não pode, não tem condição, entenderam? Não é alguém que está aberto à verdade, aberto a conhecer, querendo investigar. De pressuposto diz, não, bom, nós não podemos conhecer. Tá? E o que nós temos que fazer? Ajudar as pessoas. É nosso dever. Mostrar que não, que é possível. Tanto o ateísmo, falar como um ateu, né, é um pouco mais complicado, mais fácil quando é um ateísmo prático. Mas o teórico, ele quer porque quer uma prova científica, né, da existência de Deus. Isso não haverá. E traz também uma prova do universo. Né, essa coisa toda, começa a prova disso, a prova daquilo outro, e aí eles vão provando e com raciocínio, e o Big Bang, não sei o que, ok, mas aqui não está em discussão isso. Quem tem o papel de dizer as coisas é a ciência, é uma ciência honesta, ok? Mas nós cremos em um Deus que tudo ordena, que tudo governa, e que deu início a tudo, e nós somos obra do acaso, e não somos obra do nada. Vamos tomar muito cuidado com essas provas da não existência de Deus que nós temos por aí pela internet. Ok? Muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós podemos, por exemplo, pegar essa caneta. Se eu disser para vocês
essa caneta aqui, na minha frente, ela ontem sobre a minha mesa não tinha nada e hoje apareceu essa caneta aqui. Vou fazer não, impossível, não tem como uma caneta aparecer aqui. Mas se eu disser para você assim, que demorou 50 bilhões de anos e essa caneta se formou aqui, a gente acredita. Porque hoje a gente vê na internet tanta coisa, porque esse animal demorou 300 bilhões de anos. Alguém consegue colocar na cabeça 300 bilhões de anos? Você consegue contar quanto é isso? A gente acredita por causa de um espaçamento de tempo, onde o tempo é um agente de que faz a coisa acontecer. Tá? Então vamos tomar cuidado. Okay? Um judeu uma vez, eu vi essa história, achei muito interessante. Um judeu disse uma vez: se Adão entrasse pela porta desse escritório agora, Adão entrasse aqui, nós dessemos ele fosse analisado por um cientista. O cientista ia dizer: é um homem de 25 anos, né? Ia fazer toda a análise dele. Tá bem, sua mãe deve ter cabelos assim, seu pai, pela genética. Tá. A pergunta é: Adão tem 25 anos? Se ele acabou de ser feito? Nós formos se levarmos a cabo, né, que ele foi feito ali, na hora, por Deus, o barro. Eu quero que é para a gente poder parar a pensar e ver, bom, a ciência analisa uma coisa pelo tempo que ela demoraria para ser feita, mas não necessariamente ela demorou aquele tempo para ser feita. Essa montanha tem 300 bilhões de anos, 200 milhões, 2 milhões de anos. Ok, tem 2 milhões de anos. Você pega a rocha, analisa no laboratório, mas ela demorou esse tempo para ser feita. Você começa a amputar o poder de Deus. Não, Deus não é capaz de fazer uma montanha do nada. Deus não é capaz de fazer um homem do nada. Daí a gente começa a acreditar em coisinhas, né? E não na ciência séria. Nós temos que ir buscar a ciência séria e não em coisas que querem destruir. O objetivo é destruir Deus, destruir a fé. Nós temos que ir em busca de uma ciência séria, honesta, justa. Existem muitos cientistas, inúmeros cientistas católicos, né, cristãos, que querem o bem, que querem ajudar, que não são ateus. Nós temos que ler artigos deles, buscar conhecimento neles, o que eles pensam sobre a teoria da evolução. Teoria, tá? É uma teoria ainda. E hoje nós temos um dogma de fé. Okay? Sendo que tem muitas falhas. Então nós temos que estudar, meus irmãos. E estudar. Tá? Porque qual é o fim de quem pensa assim? Tá? Qual é o fim? Quem pensa desta forma quer trazer aqui e agora os anseios do espírito humano. Tá? Porque o homem é transcendente, ele transcende, ok? Ele tem isso, todo mundo tem essa ânsia em si. Então, se você amputa a transcendência, você não está tirando isso, você não corta do homem isso, dizendo para o homem, ó, Deus não existe, o céu não existe, nada disso existe, você não corta com essa sua fala e com suas, maquinações ideológicas, né, com a sua ciência, com o seu cientificismo, você não amputa dentro do coração humano essa ânsia. Então você tem que fazer o quê? Transportar, canalizar esse desejo nosso aqui e agora. Por isso que vem o sistema político. Maravilhoso, né? Social, né? Uma utopia, porque nós temos desejo de felicidade, de eternidade, de verdade, de bondade, de beleza. Então, já que não existe nada disso fora de nós, vamos trazer aqui e agora o mundo perfeito aqui. Vamos criar a felicidade para o homem aqui. Mas o que nós acabamos criando é o inferno. Cada vez que o homem busca trazer o céu para a terra, o que ele traz é o inferno, não é o céu. Porque esse anseio não pode ser flexionado na imanência. Os nossos desejos e impulsos que Deus colocou em nós para Ele, para o céu, não pode ser flexionado aqui.
É a mesma coisa de você querer sanar a sede de alguém que está morto de sede, que passou dias no deserto, dias sem beber água. Você quer falar assim, não, para ele, não, aqui ó, eu tenho ali dentro. Você tem sede, mas essa sede sua não é tudo isso. Toma só 100 ml de água, tá bom. Você vai tomar aquilo, você não vai ficar saciado. E é isso que acontece com os sistemas políticos do mundo. Os sistemas que querem trazer aqui e agora a felicidade do homem. E por fim, nós temos a indiferença religiosa. E aqui eu gostaria de deter mais, temos a indiferença religiosa e o pluralismo religioso, tá? Bom, a indiferença religiosa primeiro. O que é isso? Percebemos que, Deus não é levado a sério diante de uma vida materialista. Ou seja, as pessoas hoje, o ateísmo não é tanto, a gente vê pessoas assim, mas não são o maior número. O maior número é indiferença religiosa. O que significa ser indiferente diante da religião? É ser levado, a pensar de que este mundo é tudo o que nós temos. Então o que acontece? Nossos sentidos são todo momento bombardeados pelo consumo, e pelos bens daqui, e ludibriado pela música, pela vontade, pelo prazer, pelo ter, por ser, por tudo isso. Isso vai nos colocando numa posição cada vez mais alienada neste mundo. Tá? E a religião, ela passa a ser um penduricalho. Ela passa a ser uma empatia, um pseudo-sagrado. O que é isso? Eu vou na igreja. Eu tenho a minha fé, eu sou católico, mas não praticante. O que significa isso? Significa que eu concordo com algumas coisas e vou na igreja quando me convém, quando eu preciso e gosto de Deus. Deus para mim é um bibelô que eu tenho ali dentro de mim, uma partezinha da minha alma que é religiosa, para não ficar feio para os outros, não ficar feio para o meu pai, para minha mãe, para os meus tios. Mas não, eu acredito, eu sou cristão, católico, não, eu sou sim, sou batizado, mas eu não pratico. E aí a minha vida toda é focada aqui, no material. Por quê? Porque se eu faço uma aderência plena a Jesus Cristo e a verdade do Evangelho, eu estou chamado a uma conversão profunda e a renunciar a esta vida que eu estou levando. Então a indiferença religiosa, ela vai dentro disso. Tá? É uma pseudo-religião. E isso tomou conta do coração de inúmeros cristãos. Inúmeros. Então, essas pessoas necessitam de constantes distrações para não se deter no problema de sua existência, afastando-se da vida cotidiana e da própria existência. Então, a pessoa que vive nisso, ela vive nesse mundo, ela tem que ter a todo momento algo que a distraia. Algo que faça com que ela não pense. Porque se ela parar para pensar na sua existência, depois da sua morte, o que vai acontecer, o que ela está fazendo com a sua vida, da onde ela veio, tudo isso, realmente ela vai parar para pensar e vai ver, não dá para continuar assim. Mas o que acontece com o mundo de hoje? O mundo bombardeia o homem a todo momento para que ele não pense nisso, não pense sobre a sua existência. Satanás, ele consegue fazer com que o homem não pense sobre nada disso e continue empurrando a sua fé com a barriga. Tá? Mas isso não é para sempre. Por quê? Porque essas pessoas, uma hora, pegam uma doença. Uma hora, tem um filho, uma família. Certo? Então essas pessoas começam a se rodear de questionamentos, de pensar nisso. O que é? Um filho. Meu Deus do céu. Para pensar no filho. Para pensar no sofrimento, na doença, que pode vir à morte. Então, essa pessoa para pensar e vê que, não dá para continuar assim. Isso acontece também algumas vezes. Então, o que é o nosso papel? Nosso papel é ajudar as pessoas que se despertem desse sono em que vivem, do indiferentismo religioso, da indiferença religiosa. Hoje entrou muito essa frase, tanto faz. Não, tanto faz. Viva a sua fé em casa, tanto faz.
Tanto faz, agora na quarentena, vive a sua fé em casa, tanto faz. Não é tanto faz, de forma alguma. Tá? Não é isso. Então, tomar muito cuidado para que a indiferença religiosa não crie raiz no nosso coração e nós tornemos Deus um bibelô, temos uma empatia por Ele e pratiquemos uma falsa religião, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. E por fim, então, nós temos, e não menos importante, o pluralismo religioso. Tá? Então, a religiosidade humana, que quando é autêntica, é um caminho para o conhecimento do único Deus. Tá? A Igreja Católica considera que nas outras religiões está presente uma faísca, quase uma participação da verdade divina. Nós olhamos para as outras religiões e vemos centelhas, sementes do verbo, a semina verbi. Existem sementes de verdade. Mas a nossa fé nos ensina, a plenitude da verdade está na Igreja Católica. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja é o seu corpo místico. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, nós cremos nisso. Okay? Então, quando nós nos aproximamos das outras religiões, dentro do pluralismo religioso, nós temos que reconhecer a presença de superstição, de ignorância, de formas de irracionalidade, de práticas que não estão de acordo com a dignidade e a liberdade da pessoa humana. Então, se você chega, por exemplo, numa tribo, você vê a religião ali, você vai ver, primeiro, aquilo que é verdade e possui uma semente do verbo ali, de Cristo, aquilo que dá para resgatar e traduzir como fé, e aquilo que não dá, porque a função da enculturação é elevar a cultura. Se naquela cultura existem sacrifícios humanos de bebês, você não vai chegar numa tribo e dizer assim, ai que lindo, faz parte da religião deles, vamos deixar eles matarem as crianças. Não, porque o pecado original causou em nós ignorância, superstição e formas de irracionalidade. E nós, que somos cristãos e temos nosso Senhor como único caminho, verdade e vida, e nos ensinou isso, nós devemos levar a verdade do Evangelho a esse local e fazer com que aquela cultura cresça, se eleve. Nós vemos isso nas missões que os padres jesuítas fizeram, nas reduções jesuíticas. Aqui no Sul, eles elevaram aquela cultura, tomaram elementos que eles já possuíam de verdade e elevaram a cultura. Então, o diálogo interreligioso, ele não se opõe à missão da evangelização, de forma alguma. Não é porque agora assim, não, existe um pluralismo religioso, um diálogo, nós vamos todo mundo cruzar os braços e dizer assim, não, cada um vive a sua fé, normal, está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Não, nós temos que dialogar, tá? Mas respeitando a liberdade de cada um. A finalidade do diálogo há de ser sempre o anúncio de Cristo. Esse é o fundamento. Okay? A finalidade do diálogo sempre vai ser o anúncio de Cristo. Essas religiões têm o direito de receber a revelação e ser conduzidas à maturidade mediante o anúncio de Cristo, caminho, verdade e vida. No entanto, Deus não nega a salvação aos que, ignorando sem culpa o anúncio do Evangelho, vivem segundo a lei moral natural, reconhecendo o seu fundamento no único e verdadeiro Deus. Então vamos por partes. Tá? Então, se nós cruzamos os braços enquanto igreja e falamos não precisa mais evangelizar, porque está todo mundo vivendo de boa a sua religião e pondo Jesus Cristo ao lado de qualquer outra, então isso não faz parte da fé da igreja. Okay? No entanto, nós temos que entender que as pessoas que vivem em outras religiões, que não por culpa própria, mas por ignorância, não chegaram a conhecer a Cristo, nem a sua igreja, nem a verdade do Evangelho, claro, que se morrem, e se viveram segundo a lei moral natural, terão salvação em Deus. Ok? Claro, é isso que nos ensina também o Concílio Vaticano II. Então, no diálogo interreligioso, o cristianismo pode proceder mostrando que as religiões da terra, enquanto expressões autênticas do vínculo com o verdadeiro e único Deus, alcançam no cristianismo o seu cumprimento. Somente em Cristo, Deus revela ao homem, ao próprio homem, oferece solução para os seus enigmas,
desvenda-lhe o sentido profundo das suas aspirações. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Okay? Isso nós podemos ler na Redemptoris Missio, né, sobre a missão que São João Paulo II escreveu, tá? E na Dominus Jesus. Okay? Então vamos compreender que as outras religiões alcançam no cristianismo o seu ápice, né? Porque Deus se revelou em Jesus Cristo, revelou ao homem o próprio homem. E aqui, já que nós estamos aplicando a razão, tá? Vamos aplicar a razão, sem fé. Okay? Se Deus vai vir ao mundo, então isso tem que ser dito antes. Tem que ser preparado. Tem que ser preparado. Nós vemos os profetas, todo o Antigo Testamento, a preparação de como ele viria, não é só como ele viria, onde ele viria, como ele viria, da forma que ele morreria, como se daria a nossa salvação. Toda essa profecia, se nós aplicarmos a razão, nós vamos ver, bom, essa religião é verdadeira. Porque tudo que está lá se cumpriu nele, séculos anteriores, de que Deus vem dialogar conosco. E quem vai tirando essas conclusões, Dom Funton Shin tem um vídeo no YouTube muito bom, podem conferir, sobre a verdadeira religião. Ele vai usar justamente a razão aplicada, tá, à religião para ver qual religião possui mais características razoáveis para ser a verdadeira. Okay? Então não é tudo igual, da mesma forma, tanto faz. Não, nós respeitamos, existe a semente do verbo, evangelizamos, elevamos a cultura, tá? E naqueles que vivem a sua religião ter um diálogo baseado em Cristo. Nunca, de forma alguma, cedendo ou se rebaixando ou fazendo uma mistura em um sincretismo religioso. Tá? Por quê? Porque esse foi o itinerário seguido pelos próprios cristãos do início do século. Recusaram que se adorasse Cristo como mais um ente, mais um entre os deuses do panteão romano, porque estavam convencidos da existência de um único Deus verdadeiro. Se nós dizemos que está tudo bem, tanto faz, nós pisamos no sangue dos mártires, porque eles deram o seu sangue, a sua vida, dizendo que não, que Deus, o único Deus, é verdadeiro. O que os nossos irmãos cristãos nos primeiros séculos tinham que fazer era pegar um punhado de incenso e colocar diante da divindade. Pronto, a sua vida estava salva. Mas eles não fizeram isso porque isso é idolatria, porque sabem que existe um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro e único. Por isso que não fizeram isso e nem vão fazer, os cristãos. Quem pega, hoje nós poderíamos pensar assim, não, é só um punhadinho de incenso, vamos colocar diante de uma divindade, vamos queimar, é para mostrar. Isso no começo do cristianismo foi causa de morte. E nesses 2000 anos, muitos cristãos morreram por pouquíssimas coisas. Não foi nem precisado um pouco de incenso. Só por ser cristão. Morreram. Então, nós não podemos colocar isso no mesmo patamar. Não é a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então, tendo isso em vista, gostaria de somente fazer um resumo, né, das argumentações filosóficas que vimos até agora, empregadas para provar a existência de Deus, né? Que não necessariamente levam à fé em Deus, porque isso vamos ver na revelação, mas asseguram apenas que tal fé é razoável. Então, primeiro, essas argumentações filosóficas conduzem o homem a reconhecer algumas características filosóficas da imagem de Deus: bondade, inteligência, liberdade, entre as quais a sua própria existência, mas não indicam nada sobre quem seja o ser pessoal para o qual se dirige o ato de fé. Então, primeiro, aplicando o argumento da razão, chegamos a essa conclusão, tá, sobre Deus. Porém, não podemos dizer quem ele é, porque ele tem que se revelar para isso. B. A fé é a resposta livre do homem a Deus, que se revela,
não uma dedução filosófica necessária. Tá? Não é necessário provarmos a existência de Deus, nem pela ciência, nem pela filosofia, nem por nada. Porque a fé é uma resposta livre do homem a Deus que ele se revela. Tá? Não é uma dedução lógica que eu vou chegando com os meus argumentos, tá? E chega uma dedução óbvia, lógica, daí creio. Não, eu creio. Recebi a fé, eu creio em Jesus nosso Senhor, em tudo que ensina a Santa Igreja Católica. Tá bom. E agora eu vou começar a estudar isso. Tá? Porque a minha fé não é fruto da minha razão. É uma resposta. É um dom que Deus me deu, uma resposta a Ele. C. O próprio Deus é a causa da fé. É Ele quem se revela gratuitamente e move com a sua graça o coração do homem para que adira a Ele. Tá? É Deus que move, nos dá a sua graça para fazermos esse ato de fé. E por fim, há de se considerar-se a obscuridade e a incerteza com que o pecado fere a razão do homem, como obstáculos, quer do conhecimento da existência de Deus, quer da resposta da fé à sua palavra. Catecismo número 37. Por esses motivos, particularmente o último, é sempre possível uma negação de Deus por parte do homem. Nós não podemos também acreditar que nós vamos querer enfiar na cabeça de um ateu as nossas próprias forças a verdade da fé com argumentos filosóficos, teológicos, não sei, qualquer argumento eu vou provar para ele aqui agora. Não, porque a nossa inteligência está ferida. Então é sempre possível a negação de Deus por parte de alguém. O que nós temos que fazer antes de tudo é rezar, porque a conversão é uma graça que Deus dá e a fé é um dom. Unido ao nosso diálogo com um ateu, com alguém de outra religião, está unida a nossa oração, porque é Deus quem move a conversão. Ok? Muito bem, vamos ver. Algumas perguntas que chegaram, eu vou responder, tá? Para encerrarmos então o nosso tema de hoje. Bom, aqui está dizendo, padre, se um ateu morre, ele vai para o purgatório. Bom, ninguém sabe da sua salvação. Tá? Ninguém presume a sua salvação. A Igreja nos dá os métodos ordinários para nos salvar, tá? Que são sacramentos. Existem métodos extraordinários que Deus usa para salvar. Tá? Então, a gente não tem como dizer esse está salvo e este está condenado. Ninguém pode condenar alguém aqui e salvar alguém aqui. É o que a Igreja diz na canonização, pelos sinais de milagres da causa dos santos. Então, se vê que a pessoa está no céu, ok. Mas, se um ateu morre, tá? Esse ateu, quem é esse ateu? Quem é esse homem? Quem é essa mulher que morreu? Por que ele foi ateu? O que levou ele a fazer isso? É um ateu teórico? É um ateu prático? Tá? Ele tem culpa? Não tem? Certo? Então, isso é muito difícil, a gente querer separar isso, tá bom? Padre, um cristão católico que supostamente se diz não praticante, pode ser caracterizado como um ateu prático? Sim, existe a semelhança, sim, do indiferentismo religioso. Pode viver como se Deus não existisse. Na cabeça dele, Deus existe. Ele acredita em Deus, mas aquele Deus que ele acredita não move nada e não muda nada a vida dele. Porque, gente, vamos chegar a uma conclusão muito clara. Se Deus existe, tudo muda. Se ele não existe, é outra vida. Tá? É disso que as pessoas têm medo. Tá? E o que acontece com o católico não praticante? Tá? Ele pega esse Deus que existe na cabeça dele e quer colocar ele de lado num bibelozinho e criar uma falsa religião, deixando ele de um escanteio. Não é tudo isso, Deus é amor, é bondade, é paz, está tudo bem, ele não vai acontecer nada comigo, eu não tenho responsabilidade sobre a minha fé, eu posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Então é quase que como se ele não existisse. Então existe a semelhança sim, tá bom? Vamos ver aqui. A democracia seria o ápice dessa tentativa falha de excluir os transcendentais do coração do homem, tá? Distorcendo a liberdade e tomando a verdade subversa aos prazeres humanos, de modo que esse sistema não atende verdadeiramente à liberdade, mas à escravidão para com a mentira. Bom, aqui vamos por partes.
A democracia pensada, né, pelos gregos, como deveria funcionar? Vamos aplicar hoje. Numa cidade, o mais virtuoso entre nós tem que ser aquele que nos governa. Por um prefeito. O mais virtuoso entre os cidadãos de um estado, aqueles que nos governam, né, como governador. E o mais virtuoso de um país, aquele que nos governaria como presidente da República. E, como diz Chesterton também, que não queira reinar, que não quisesse aquele cargo, que tem medo de si, que tem medo dos seus defeitos, que sabe que é falho. Esse é o melhor, porque ele tem consciência de quem ele é. Mas nós sabemos que esse sistema é falho. Não funciona assim. E o maior risco disso, não estou falando aqui em questão política, vamos aplicar a nossa, tá? É nós tornarmos a verdade convencional. A maioria decide o que é verdade. Esse é o problema. Tá? Por exemplo, a maioria de um país quer o aborto. O aborto é certo? Não. Eticamente, juridicamente, cientificamente, teologicamente, todas as correntes mostram que não. É matar a vida de um inocente. Ok. Mas se todo um país chegar à conclusão de que é bom e querem, vai ser aprovado. Isso é certo? Não. Porque a democracia, ela muitas vezes, dentro desse campo, tá? Dentro desse campo, ela pode coagir a verdade. Ok? Coagir a verdade. A verdade não está na convenção dos muitos. A verdade é verdade. Tá? É isso aí. Então, temos que prestar muita atenção nisso. Okay? Que eu não estou falando de sistema, porque é falho, claro que é falho, né? Todos são. Tá? Mas a gravidade se incorre nisso. Para nós cristãos se incorre nisso. Tá? É maravilhosa enquanto liberdade de expressão, liberdade religiosa, nós podemos escolher quem nos governa, etc. Mas como nós escolhemos isso? Que critério nós usamos? As pessoas estão prontas para nos governar? Se todo um país decidir a eutanásia, é bom? Lógico que não. Mas se a maioria decidir, entendem? Ok? Esse é o problema. Tá? Bom, aqui é uma pergunta. O Sínodo da Amazônia buscou elevar a cultura local ou ceder a ela? Bom, a gente tem que esperar a aplicação dele. Tá? Naquela região, concretamente, o que se espera da enculturação é a elevação da cultura. Você chegar no local, ver como eles vivem, tá? Ver no que acreditam, e a partir da cultura deles, elevá-la numa linguagem que eles conheçam, que eles saibam, e também trazer elementos, claro, da civilização, que deu certo, né? E que é verdade. Então, a gente não pode concluir alguma coisa agora porque ele ainda vai ser aplicado. Tá? A gente vai ver os frutos para frente. Tá? Vamos esperar. Ok? Muito bem. Então, nós encerramos assim, de certa forma, esta primeira parte sobre a existência de Deus, tendo um olhar filosófico sobre a questão, aplicando a razão natural, e vamos partir agora para o próximo passo e entramos de cabeça na revelação. E aqui entramos no campo da nossa fé. Aqui nós estamos em casa, podemos dizer assim, porque é preciso ter fé para fazer teologia. Ratzinger, Bento XVI, diz: a teologia se faz de joelhos. Teologia se faz de joelhos porque é uma ciência sagrada. Então nós vamos adentrar nisso. O nosso próximo tema, o tema 2, é a revelação. Eu agradeço você que nos acompanhou, tá bom? E eu peço que se inscreva no canal, no YouTube, Padre Lucas Rafael Fôlego. Lá você pode curtir, aciona o sininho para receber as notificações. Esse vídeo estará lá, tá bem? No YouTube. E deixe também as perguntas no comentário aí no YouTube, para que eu também, na medida do possível, possa ir respondendo
se surgir alguma dúvida durante esta catequese. Vamos suplicar a Virgem Santíssima, nesse tempo da Páscoa, que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e com a luz do Cristo ressuscitado ilumine a nossa inteligência para estudarmos as verdades da fé. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor, que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.